Esses dias atrás, o meu neto me perguntou por que eu guardo tanta coisa. Uma pergunta simples de criança. E eu, um homem de 81 anos, que já gerenciei uma transportadora inteira, que já vi mercadoria cruzar esse país de ponta a ponta, que já tomei decisões que valiam mais do que essa casa, eu abri a boca para responder. E não saiu nada. Eu fiquei ali, parado no meio da sala, olhando para uma caixa de papelão que está no mesmo canto há 9 anos. 9 anos. É mais tempo do que o meu neto mais novo tem de vida. Uma caixa marrom empoeirada, com a fita adesiva já amarelada pelo tempo, servindo de apoio para uma pilha de jornais que eu juro a mim mesmo que vou ler um dia. Eu fiquei olhando para ela, para aquela caixa, e percebi que não tinha a menor ideia de como responder. O silêncio na sala ficou pesado, pesado como as coisas que a gente não mexe, e a verdade é que minha casa inteira estava começando a aparecer com aquela caixa. E sabe o que é pior? O que realmente me gelou a espinha naquele momento na frente do menino? Eu nem sei o que tem dentro daquela caixa. Não é que eu esqueci, é que eu acho que nunca soube. Ela simplesmente apareceu ali um dia, cheia de alguma coisa que na hora pareceu importante demais para jogar fora, mas não importante o suficiente para ter um lugar de verdade. E ali ficou, um monumento mudo à minha própria indecisão. Uma pergunta que eu evito responder há quase uma década. E eu sei que não sou o único. Todo mundo tem uma caixa dessas, ou uma gaveta, ou um armário. Me conta aqui nos comentários, qual é aquele objeto na sua casa que você nunca abre, mas também não joga fora, só o nome dele. Porque neste vídeo eu vou contar o que eu encontrei quando finalmente abri essa caixa. E, eu garanto, não era o que eu esperava. A gente vai descobrir junto que a bagunça não é sobre preguiça, é sobre medo. A virada para mim não veio com um estalo, veio com o cheiro de poeira. Minha filha, a Silvia, precisava de uma apólice de seguro antiga, daquelas que a gente assina e esquece numa gaveta por 30 anos. Fomos até o meu escritório, que um dia foi o cérebro da minha transportadora e hoje é um depósito de memórias que eu não sei onde guardar. O ar ali dentro era pesado, parado, com aquele cheiro doce e seco de papel velho que passou tempo demais sem ver a luz do dia. Começamos a procurar. Eu puxava uma pasta e uma pequena nuvem de poeira subia, dançando na luz fraca que entrava pela janela. Ela mexia numa pilha de revistas e o barulho era o de folhas ressecadas se quebrando. Meia hora se passou, depois 1 hora, e o silêncio entre nós começou a ficar mais denso que o ar. Cada gaveta que eu abria emperrada, cada pasta que vinha vazia, era um pequeno fracasso. Eu sentia minhas costas doerem, não pelo esforço, mas pelo peso daquela bagunça, daquela desordem que era minha, só minha, e que agora eu era obrigado a mostrar para ela. A frustração era uma coisa física, uma pressão no peito. E então ela parou. Silvia não disse uma palavra, não reclamou, não me deu um sermão. Teria sido mais fácil se ela tivesse gritado, mas ela só ficou parada na porta, respirando fundo e olhou, não para mim. Ela olhou para o quarto. O olhar dela passou pelas pilhas de livros tortas na escrivaninha, pelos aparelhos eletrônicos que eu guardava no chão, porque ainda davam um caldo, pelas caixas de sapatos cheias de notas fiscais amareladas. E no olhar dela eu não vi raiva. Eu vi uma coisa muito pior. Eu vi medo. O medo de uma filha que olhava para o pai, o homem que um dia moveu caminhões pelo país inteiro e via alguém se afogando em papel. Naquele segundo um nó frio se formou no meu estômago. O papel do seguro não importava mais. O que eu estava perdendo ali, naquele escritório empoeirado, era a imagem que minha filha tinha de mim. Ela não estava preocupada com a apólice, ela estava preocupada comigo. E pela primeira vez em muitos anos eu também fiquei.
Aquele medo que eu vi nos olhos da Sílvia me lembrou de outra pessoa, do meu cunhado, o Osvaldo. Fui visitá-lo uns dias depois daquele desastre no meu escritório, e a casa dele não é uma casa, é um museu de boas intenções. Em cima da geladeira, uma batedeira dos anos 70 coberta por um pano de prato já endurecido pela poeira. Ele me viu olhando, se aproximou e, com um carinho quase paternal, deu 2 tapinhas na carcaça de metal dela. Essa aqui, ele disse com um orgulho que me cortou por dentro. Essa aqui ainda dá um caldo. É só trocar uma pecinha que ela volta a funcionar, que é uma beleza. Ele sorriu e eu olhei ao redor, para a pilha de revistas amarrada com barbante, para o ventilador sem uma hélice, para o filtro de barro trincado, e em cada um desses objetos eu via a mesma promessa adiada. Eu não estava vendo Osvaldo, eu estava vendo o meu futuro, o curador de um cemitério de coisas que um dia foram úteis, e entendi que ele não era preguiçoso. Ele só tinha medo de que, se jogasse tudo aquilo fora, não sobraria nada dele mesmo, e eu, no fundo, também tinha. Voltei da casa do Osvaldo e, pela primeira vez em muito tempo, sentei no meu próprio escritório sem sentir o peso da vergonha nas costas. O cheiro de poeira era o mesmo, as pilhas de papel continuavam ali, imóveis como pequenas lápides de intenções esquecidas. Mas algo dentro de mim tinha mudado. O medo que eu vi nos olhos da minha filha e o futuro que enxerguei na casa do meu cunhado não me paralisaram. Pelo contrário, eles me deram uma clareza que eu não sentia há anos. Eu entendi ali, sentado naquela cadeira rangendo, que a minha bagunça não era um problema de disciplina, era uma linguagem. Cada objeto fora do lugar, cada caixa fechada, cada gaveta emperrada era uma palavra num idioma que eu me recusava a aprender. E naquele dia eu decidi parar de brigar com o mensageiro e comecei a tentar decifrar a mensagem. Eu não comecei uma faxina, eu comecei uma investigação, e o que eu descobri não foram apenas coisas velhas, mas um jeito novo de viver. O meu primeiro passo não foi uma grande faxina, foi uma rendição. Eu parei de olhar para a bagunça como um inimigo a ser derrotado e comecei a olhar para um ponto específico. Em cada cômodo da minha casa, eu percebi que havia um lugar, uma cadeira ou um canto onde as coisas iam para morrer, ou melhor, para esperar uma decisão que eu não tinha coragem de tomar. Eu batizei aquilo de canto da honestidade. Na cozinha, era uma cadeira de madeira perto da janela. Em cima dela, contas que eu precisava contestar, um rádio de pilha que não funcionava mais e, por baixo de tudo, o avental de cozinha que a minha falecida esposa mais gostava. Aquele avental de chita com uma manchinha de molho de tomate que nunca saiu. Eu o tocava e sentia o tecido já gasto, quase podia sentir o cheiro do tempero dela no ar. E ali, naquele amontoado, estava a minha vida em suspenso, o futuro que eu adiava, as contas, o passado que eu não consertava, o rádio, e a saudade que eu não sabia onde guardar, o avental. Então, a primeira regra que criei para mim mesmo não foi sobre limpar, mas sobre ler. Uma vez por dia eu me obrigava a ir até o canto da honestidade e pegar um único objeto, apenas um. Eu não precisava decidir o que fazer com ele na hora. Eu só precisava segurá-lo nas mãos e me perguntar em voz alta: por que você está aqui? A resistência no começo era imensa. Era mais fácil fingir que a cadeira não existia, mas ao pegar o avental, ao sentir o tecido fino, eu não estava mais adiando uma arrumação. Eu estava finalmente tendo a conversa que evitei por 7 anos. Eu estava admitindo para mim mesmo que guardava aquele pano não por utilidade, mas por medo de esquecer o calor da minha cozinha quando ela estava aqui. A mudança foi essa. A bagunça deixou de ser um problema de espaço e virou uma questão de coragem.
E eu aprendi que aquilo que você não consegue decidir revela o que você não está pronto para enfrentar. O canto não é um problema a ser limpo, é um diagnóstico a ser lido. Depois da cozinha, a coragem me levou para o quartinho dos fundos, o lugar que eu chamava de o cemitério das boas ideias. E foi lá que a segunda regra nasceu, por pura vergonha. Eu estava procurando uma chave de fenda e, ao revirar uma caixa de ferramentas pesada e enferrujada, encontrei não um, não dois, mas 3 jogos de chave de boca praticamente idênticos. Eu peguei os 3, um em cada mão, sentindo o aço frio e pesado, o peso inútil do meu próprio esquecimento. Lembrei perfeitamente de ter comprado cada um deles. O primeiro quando me mudei para esta casa. O segundo, uns 10 anos depois, porque não achei o primeiro e precisava consertar um vazamento. O terceiro, há uns 2 anos, porque jurei a mim mesmo que não tinha nenhum. Cada um daqueles jogos de metal era um monumento silencioso ao dinheiro e à energia que eu joguei fora simplesmente porque eu não sabia o que eu já possuía. Era um desperdício que eu podia tocar, que eu podia sentir nas palmas das mãos. A partir daquele dia, instituí a regra do olhe antes de guardar. Parece óbvio, eu sei, mas a gente não faz. Agora, antes de qualquer coisa nova entrar em casa, ou antes de guardar algo que usei, eu paro por um instante. Eu seguro o objeto, olho para ele de verdade e pergunto, onde você vai morar? Se eu não tenho uma resposta imediata e clara, ele não entra ou não é guardado no lugar de sempre. Isso me forçou a criar um mapa mental da minha própria casa. A resistência era a pressa, a vontade de simplesmente jogar na primeira gaveta. Mas a mudança foi brutal. Eu não só parei de comprar coisas repetidas, como comecei a usar o que eu já tinha. A casa, aos poucos, deixou de ser um depósito e virou uma caixa de ferramentas funcional. A pergunta que fica não é só sobre organização, é sobre intenção. Antes de guardar qualquer coisa, pergunte: isso tem um lugar na minha vida ou apenas um lugar na minha casa? Você já comprou alguma coisa só para descobrir que já tinha uma igual? Me diga o que foi nos comentários. Aposto que não sou o único. O desafio mais pesado, no entanto, não eram as ferramentas repetidas, eram as coisas dela. As roupas, os livros, os pequenos bibelôs. Cada objeto era um campo minado de memória. Por anos, eu não consegui doar nada. Abrir o guarda-roupa dela era como abrir uma ferida. O cheiro do perfume dela ainda estava preso nos tecidos, fraco, quase um fantasma. Como eu poderia me desfazer daquilo? Seria uma traição. Foi então que, num domingo de manhã, particularmente cinzento, segurando um chale de lã que ela adorava, eu desisti de ser forte. Eu o trouxe para perto do rosto e respirei fundo. O cheiro estava lá, e com ele a lembrança dela usando aquele chale numa noite fria em Campos do Jordão, o jeito que ela sorria com os olhos. A dor era tão física que minhas mãos tremeram. A paralisia de não saber o que fazer com as coisas dela era, na verdade, a paralisia da própria dor, do luto que eu nunca tinha processado de verdade. Eu estava preso junto com as coisas dela. Foi ali, segurando aquele chale que eu criei, o ritual da despedida semanal. Eu decidi que não precisava me livrar de tudo de uma vez. Eu me daria o direito de sofrer, mas em pequenas doses. Todo sábado eu escolheria um único objeto dela, apenas um. Antes de colocá-lo na caixa de doação, eu tinha que honrá-lo. Eu o segurava, lembrava de uma história boa ligada a ele e dizia em voz alta: obrigado. Com o chale eu disse: obrigado por ter mantido ela aquecida. Com um livro de receitas disse: obrigado por todos os almoços de domingo. A dificuldade era enorme. Falar sozinho com objetos parecia coisa de louco,
mas na verdade era a coisa mais sã que eu poderia ter feito. Aquele ritual transformou uma tarefa terrível em um ato de encerramento. Eu não estava jogando a memória dela fora. Eu estava liberando a história de cada objeto para que ele pudesse ter uma nova vida. E no processo, eu também estava me libertando. Desapegar não é descartar, é um ato de encerramento. A quarta lição veio não de um objeto, mas de um som, ou da falta dele. Depois daquele dia terrível com a Sílvia no escritório, eu percebi que a minha bagunça tinha construído muros ao meu redor. Ninguém mais entrava no meu escritório. Meus netos não vinham mais conversar comigo ali. Era o meu forte, a minha fortaleza de papel e poeira, e era terrivelmente solitário. Então, num fim de semana, tomei uma decisão que me assustou. Convidei meu neto mais velho, o Pedro, para me ajudar a encontrar umas fotos antigas. A verdade é que eu não precisava da ajuda dele para encontrar. Eu precisava da companhia dele para enfrentar. No começo, ele ficou meio sem jeito, pisando com cuidado para não derrubar nenhuma pilha. O ar ainda tinha aquele cheiro de tempo parado. O silêncio era o mesmo. Mas então, dentro de uma caixa de sapatos, encontramos um álbum de fotos de quando eu era jovem, da época da transportadora. E, de repente, o silêncio foi quebrado. Primeiro por uma pergunta curiosa dele sobre uma foto minha em cima de um caminhão. Depois por uma risada alta e genuína quando ele viu uma foto minha com um bigode engraçado nos anos 70. Aquele som, o som da risada de um menino de 16 anos, ecoou naquele escritório empoeirado de um jeito que não acontecia há uma década. Foi como abrir uma janela num quarto fechado há muito tempo. A resistência inicial tinha sido o meu orgulho, o medo de mostrar minha fraqueza, minha desordem. Mas ao convidá-lo para dentro, a bagunça mudou de função. As caixas deixaram de ser monumentos à minha indecisão e se tornaram baús de tesouro, cheios de histórias que ele nunca tinha ouvido. Naquele dia não organizamos quase nada, mas nos conectamos de um jeito que não fazíamos há anos. E eu aprendi que compartilhar o processo de organização transforma uma tarefa solitária em um momento de conexão e construção de legado. A última grande descoberta foi a mais sutil e, talvez, a mais libertadora. Ao continuar minha investigação, percebi que uma prateleira inteira da minha estante e boa parte do armário da sala de jantar não estavam cheios de coisas minhas, nem de coisas da minha esposa. Estavam cheios de culpa. Eram presentes que eu odiava, mas que guardava para não ofender quem deu. Lembrancinhas de casamento de gente que eu nem via mais. Objetos herdados que não combinavam com nada, mas que eu mantinha por um senso distorcido de obrigação. O maior vilão era um vaso de cerâmica pesado de um verde pálido horrível que uma tia-avó me deu de presente de casamento há mais de 50 anos. Por 5 décadas aquele vaso ocupou espaço na minha casa e na minha mente. Eu o limpava toda semana. Eu o mudava de lugar, tentando achar um ângulo em que ele parecesse menos feio. Ele sobreviveu a 3 mudanças. Era um inquilino que não pagava aluguel e ainda por cima me dava trabalho. Foi quando decidi fazer o que chamei de auditoria da culpa. Peguei uma caixa de papelão vazia e andei pela casa com uma única missão: encontrar todos os objetos que eu só mantinha por obrigação. O vaso foi o primeiro a entrar na caixa, e o que eu senti quando o coloquei lá dentro foi espantoso. Não foi culpa, foi um alívio físico, como se eu tivesse tirado uma pedra das costas. Aquele vaso não era uma homenagem à minha tia, era uma punição diária que eu aplicava a mim mesmo. A dificuldade, claro, era a vozinha na cabeça dizendo: mas foi um presente, é falta de respeito. Mas respeito com quem?
com a memória de alguém ou comigo que tenho que conviver com aquilo todos os dias? A mudança foi imediata. Abriu um espaço na estante, sim, mas o mais importante foi o espaço que abriu dentro de mim. Eu entendi que gratidão é um sentimento que a gente carrega no peito, não uma obrigação de armazenamento. Se você já guardou um presente que odiava por pura culpa, escreva culpado aí nos comentários. Quem nunca, né? Sabe, no fim das contas, a gente descobre uma coisa engraçada. A gente passa a vida inteira achando que é dono das nossas coisas, mas chega um ponto em que a verdade é o contrário. São as nossas coisas que são donas da gente. Elas não ocupam só o espaço físico da casa, o canto da sala, a prateleira empoeirada. Elas ocupam um espaço aqui dentro na cabeça, na alma. Cada objeto que a gente guarda sem saber o porquê é um pedacinho da nossa energia que fica preso ali, parado no tempo. É um pedaço do passado que a gente não resolveu, um futuro que a gente tem medo de encarar, uma decisão que a gente não teve coragem de tomar. Organizar, então, nunca foi sobre ter uma casa bonita para mostrar para a visita. Nunca. É sobre recuperar esses pedaços de você mesmo. É sobre ter espaço, não na estante, mas na vida, para conseguir respirar de novo. A sua casa não é um depósito de tralhas, ela é o palco da sua vida. E nesse palco só deveria ficar aquilo que faz parte da história que você quer e escolhe contar hoje. Eu já contei a minha história. Agora, com a sua licença, vamos falar um pouco da sua. Porque eu sei que você tem uma. Pode não ser uma caixa de papelão marrom, como a minha. Pode ser uma gaveta que emperra de tão cheia, um armário no corredor que você só abre se for estritamente necessário, ou um quarto inteiro cuja porta você mantém fechada, não para os outros, mas para você mesmo. E você se promete com a melhor das intenções que um dia vai cuidar daquilo. Um dia, quando tiver tempo, um dia, quando tiver energia. Mas esse um dia é uma miragem, não é? Nós dois sabemos que não se trata das coisas. Aquela bagunça é um monumento de pedra a uma decisão que você está evitando. Aquela pilha de papéis é a materialização de uma conversa difícil que você não quer ter. Aquele objeto herdado que você odeia é um pedaço do passado do qual você ainda não conseguiu se despedir. Você não é preguiçoso, minha amiga, meu amigo. Você está paralisado pelo peso do que essas coisas realmente significam. Então este é o meu desafio para você. Não é para amanhã, não é para a semana que vem. É para os próximos 10 minutos, logo depois que este vídeo acabar. Eu quero que você se levante e vá até aquele lugar. Não é para limpar, não é para organizar nada. Eu te proíbo de mexer em uma única coisa. Apenas fique parado na frente dele por 2 minutos. Só isso. E em silêncio, faça a si mesmo uma única pergunta. Do que eu tenho medo de perder se eu me livrar disso? Então, o que tinha naquela caixa? Aquela que ficou no canto por 9 anos e deu início a tudo isso? Eu estou aqui de volta na minha poltrona e o ar no cômodo parece mais leve, mais fácil de respirar. Na minha mão eu seguro uma caneta, uma daquelas que estavam lá dentro. Ela não escreve mais, a tinta secou há uma eternidade. O som da fita adesiva amarelada se partindo, depois de tanto tempo, foi o som de uma pequena libertação. Lá dentro eu encontrei o que eu disse que encontraria. Recibos velhos de imposto de renda de 2008, um relógio de pulso com o vidro trincado, parado para sempre às 3h10 da tarde, e um punhado de canetas como esta. Não havia nada de valor ali, nada. E ao mesmo tempo havia tudo, porque o verdadeiro tesouro, a grande descoberta, nunca esteve dentro da caixa. O tesouro foi a coragem que eu precisei juntar para finalmente rasgar aquela fita e olhar lá dentro. A sua casa não está pedindo que você seja organizado. Ela está pedindo que você esteja presente.
E se esta nossa conversa foi útil para você, se ela te ajudou a olhar para as suas próprias caixas com um pouco mais de coragem, então se inscreva aqui no canal. Eu não tenho todas as respostas, mas ainda estou aprendendo a lidar com as coisas e seria uma honra ter a sua companhia nessa jornada.